Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Beleza. Mais uma gravação de um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o seu melhor podcast de saúde do país. Você sabe que o nosso propósito é trazer a você informação checada, informação boa. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão boas, e o nosso propósito é trazer para você informação correta. Não se esqueça, se inscreva no YouTube, siga-nos em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando a você, para as pessoas que você ama, conteúdo bom em saúde. Quem compartilha Pod Doutor, espalha a saúde. E como que a gente faz para cumprir o nosso propósito? A gente traz pessoas com autoridade em cada uma das áreas que a gente discute aqui. Hoje a gente tem a honra de receber a doutora Isabela Amarante, médica, e vamos bater um papo aqui sobre o cuidado de pessoas trans. Muito obrigado, Isabela, por aceitar nosso convite de bater esse papo. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Seja bem-vinda novamente, doutora Isabela. Poderia explicar para a gente, para o pessoal de casa, falar um pouco sobre pessoas trans, pessoas travestis, falar um pouco mais desse assunto? Bom, para começar pelo básico. Pelo básico, mas pelo... Porque pelo que eu tenho certeza que ninguém sabe o básico, então temos que começar do básico. Pelo que a gente já conversou, pessoas trans é um guarda-chuva que embaixo dele vai algumas... Isso aí, explica do basicão. Então, a questão do sexo biológico, que a gente sabe do sexo masculino, feminino, e também tem as pessoas intersexo, que aí já tem todo um espectro, né, que é possível, né? Isso nós estamos falando biologicamente. Biologicamente. O intersexo, aqueles que têm dúvidas sobre o aparelho reprodutor, que misturam os dois sexos, por exemplo, coisas anatômicas. Coisas anatômicas e cromossômicas também, né? Porque isso. a gente tem muitos... a pessoa intersexo não é uma única pessoa, né? São várias possibilidades que a gente tem. E, enfim, todas elas tão igualmente válidas quanto pessoas com o sexo esperado, né? A gente tem algum exemplo fácil e prático para dar nesse caso? De pessoas intersexo? Sim. Bom, a gente tem pessoas que, por exemplo, podem ter o cromossomo Y e que podem ter uma resistência não, mas uma insensibilidade a testosterona nas células dessa pessoa. Então, quando a pessoa está se desenvolvendo no útero, o cromossomo Y começa a produzir a testosterona, só que a testosterona chega nas células, ela não vai causar o efeito biológico que era para ela causar, porque os receptores, eles não são sensíveis, eles Isso não durante funcionam. a gestação. Durante a gestação. Depois do parto, como que funciona para... Como vai nascer esse indivíduo? A pessoa vai nascer com um aparelho reprodutor feminino, porque durante a gestação, quando a gente está formando o nosso aparelho genital, todas as pessoas elas tendem a fazer um aparelho genital feminino. E a presença do cromossomo Y e da testosterona que determina que o sexo vire pro masculino. Biologicamente. Então, se a pessoa não tem a testosterona, ela vai se desenvolver com um aparelho genital feminino. Só que ela não vai ter ovários, ela vai ter uma gônada que seria mais a gônada masculina e que não vai ter uma funcionalidade nessa pessoa. Não vai produzir óvulos e também não vai produzir espermatozoides. Isso é o intersexo. Então é uma questão biológica onde não se determinou finalmente um sexo homem ou mulher, ficou no meio. Em geral, as pessoas que têm este tipo de intersexualidade, elas acabam, inclusive, se identificando no gênero feminino. Tá, aí já estamos pulando para a segunda etapa da explicação sua. Biologicamente, aconteceu isso que você falou. Homem, aí a mulher, e no meio esse que às vezes falta testosterona e tal. Isso não tem nada a ver com o que você vai explicar agora. Isso. Que é orientação, etc. Aí a gente tem a identidade de gênero, que é como a pessoa se sente. Então, por exemplo, eu sou uma
uma pessoa que nasceu no sexo feminino e eu me identifico no sexo feminino. Então, eu sou uma pessoa cisgênero. A pessoa transgênero é a pessoa que nasceu em um sexo biológico com o qual ela não se identifica. O homem nasceu homem biologicamente, mas se identifica mulher. Ele é uma mulher trans. Isso. Então, ela é uma mulher trans, Perdão, no caso. ela é uma mulher trans no caso. Ok. E da mesma forma, uma pessoa que nasceu com uma genitália, um fenótipo feminino, né? E que se identifica no sexo masculino é um homem trans. Então, Perfeito. diferente. Isso então é identidade. Isso é identidade. Ainda é completamente diferente de orientação sexual, que é por quem você vai se sentir sexualmente atraído. Não, Então, mas vamos à identidade ainda. Identidade, matamos toda a explicação já? São ou a pessoa se identifica como homem ou como mulher. ou identidade. ou a Só pessoa... pra gente terminar, concluir. Senão a gente vai avançando eu preciso entender também, Moisés também. Sim. A gente está aqui como ouvintes e ouvindo a você nos explicar. Então, identidade de gênero, o homem que se identifica como mulher, mulher trans e vice-versa. Ok. Na verdade, a pessoa com um fenótipo masculino Isso, que se identifica como mulher, uma mulher trans. Uma pessoa com um fenótipo masculino que se identifica como... Ao contrário, uma mulher com fenótipo, uma pessoa com fenótipo feminino que se identifica como homem trans. Tá, Isso. ficou claro. Ok. É que é uma confusãozinha até acostumar, mas ficou claro. Então tem essas duas identidades de gêneros ou tem mais? E ainda tem as pessoas que não se identificam nem no masculino e nem no feminino. E aí a gente tem as pessoas não binárias que ainda são guarda-chuva. Porque quando a gente fala em identidade de gênero, vou tomar para mim as palavras da Simone de Beauvoir. Tá. Não se nasce mulher, torna-se. No sentido de que a identidade de gênero das pessoas é uma construção social, né? O que define o que é ser mulher e o que é ser homem no mundo é uma construção social, que todos nós somos humanos, mas os papéis sociais que a gente vai exercer foram historicamente construídos e são diferentes em cada sociedade, né? Na sociedade ocidental, os papéis de gênero vão ser de um jeito, em outras sociedades eles não necessariamente vão ser os mesmos. E da mesma forma, as identidades de gênero em cada sociedade também vão ser diferentes, porque essa construção em cima da qual o gênero foi construído é diferente. Ok. E as pessoas não binárias são pessoas que podem se identificar no meio do caminho entre o que é o masculino e o que é o feminino. Ou se não se identificar com nenhum dos dois. Ou não se identificar com Sem nenhum gênero. dos dois. Uma pessoa Que é agênero. o meio do caminho. Ah, não, peraí. Como é que é uma pessoa? Agênero, que não se identifica com nenhum dos gêneros, uma pessoa com gênero fluido que se identifica Ora para um... de maneiras diferentes, Mas a isso seria depender também do... o não binário nessa explicação? Isso tudo Tudo é seria não não binário. binário. Tá. Não binário é um guarda-chuva para identificar as pessoas que questionam essa binaridade do masculino e feminino, do eu só posso ser masculino ou só posso ser feminino, que tem um monte de coisa no meio do caminho. Perfeito. Então, fechamos a explicação sobre identidade de gênero. Uma parte. Não, se a gente for fazer essa discussão a fundo, a gente vai ficar o dia todo falando só disso. Tá certo. E ainda uma outra coisa é a orientação sexual, né? Que é a pessoa ser homossexual, ou heterossexual, ou bissexual, enfim, é porque a pessoa se sente atraída. Então, eu me identifico como mulher. Se eu me sentir atraída só por homens, eu vou ser uma pessoa heterossexual. Se eu me sentir atraída só por mulheres, eu vou ser uma pessoa homossexual. Se eu me sentir atraída pelos dois, bissexual ou pansexual. Ainda existe uma... Pansexual pode ser o novo bissexual? É uma discussão, não existe um consenso se existe uma diferença entre ser bissexual ou pansexual. Isso não é
E, por exemplo, falando de pessoas trans, uma pessoa que se identifica como mulher trans, ela se identifica como mulher. Então, se ela se sentir atraída por outras mulheres, ela vai ser uma mulher trans lésbica. Ou homossexual. Homossexual. Tá, entendi. Então, a questão da orientação sexual é... E nessa orientação sexual que você estava falando sobre a identidade, você comentou sobre a identidade fluida, na orientação sexual também existe alguma... Então, acho que talvez a identidade, a orientação pansexual tenha sido uma tentativa de suprir essa demanda. Mas, enfim, acho que... É tudo um pouco novo ainda, né, Isabela? Acho que ainda tem bastante coisa para discutir sobre isso, mas ainda tem bastante dúvida. Mesmo quem trabalha quem estuda, né? Como que você começou a se interessar, acho que a gente não falou muito sobre isso ainda, na faculdade, sobre esse tipo de trabalho, de assistência e, né, de preocupação, enfim? Bom... Começou quando, no segundo ano, a gente tem uma disciplina que chama Psicologia Médica. E a gente fazia simulações de atendimentos médicos para a gente, enfim, aprender a lidar, né, com a relação com as pessoas, para quando a gente começasse a atender as pessoas para valer mesmo, né? E eles apresentavam várias situações que poderiam ser desafiadoras, como, por exemplo, atender uma pessoa que você tem que dar uma má notícia. E uma dessas ocasiões... Faz parte do treinamento médico, então, nesse momento... Isso. Aprender como lidar com situações um pouco mais... um pouco diferentes, né? Um pouco mais difíceis, morte... E uma dessas simulações, eles contrataram uma atriz trans... E a pessoa que ia começar o atendimento, a gente não sabia quem seria a paciente. E eles só entregaram um papel para a pessoa que estava fazendo o papel da médica, para ela chamar a pessoa no que seria na recepção. E já começou mal, porque a pessoa chamou a mulher pelo nome incorreto, pelo nome masculino, que ela já não utiliza mais. E como era uma mulher trans, deveria ser chamado pelo nome... O nome de mulher. Nome de mulher. Mas aí nesse documento, nessa ficha, isso, tinha o nome social? Não era a proposta, essa, né? A discussão era justamente essa. A pessoa não sabia que estaria atendendo uma pessoa trans. Ela chamou e a paciente, obviamente, ficou bem irritada com isso. Ela se sentiu ofendida e aí a consulta... E nesse caso, a paciente, no caso a atriz, ela estava vestida... Sim, como uma mulher. Sim, a atriz, ela estava vestida conforme a identidade. Conforme a identidade. E até aquele momento, o documento dela, me corrija se a pergunta for ruim, o documento dela não sei se é isso a palavra, estava no nome que ia, como você disse, conversando com a gente antes, um nome morto. Isso é essa foi uma simulação que é uma coisa que acontece muito no sistema de saúde, porque a gente tem uma legislação desde 2016 que garante o direito de uso de nome social, e o nome social não é só para pessoas trans. Qualquer pessoa pode ter um nome social, se ela, sei lá, não gostar do nome do nome com o qual ela nasceu, ela pode. Eu já atendi uma paciente na Santa Casa. Vai lá no cartório e altera o nome? Não necessariamente. O nome social Eu quero ser chamado de... sei lá. Johnny Depp. Sim. Você tem o direito de ter o nome social nos seus documentos. Inclui-se o nome social. Inclui-se o nome social. No RG, tô querendo dizer, o nome social o nome social é um direito que você tem de chegar no cadastro e falar, tipo, eu não quero que esse nome que tá no meu documento seja o que tá aí, eu quero que seja outro. Nesse caso real, entre aspas, da sua aula,
alguns anos atrás, que te despertou esse interesse e você sentiu essa necessidade. A médica que estava dentro da sala, ela chamou a mulher trans pelo nome masculino, né? E qual, assim, como eu estava falando, nós estamos discutindo, acho que é uma coisa bem nova. Mas qual seria a melhor opção para evitar esse constrangimento? Para evitar esse mal-estar, como você disse, e essa falta de empatia que teve nessa relação? Assim, não é... Quando essas coisas acontecem, não necessariamente a culpa... Assim, eu acho que não existe um culpado, não tem um dedo para ser apontado. Certo. É uma coisa que é sistemática, né? É o sistema de informação dos lugares que não está preparado para lidar com outras possibilidades. Então, por exemplo, os sistemas deveriam... Essa lei que eu falei de 2016, ela garante o direito de que se a pessoa tem um nome social, esse é o nome que tem que estar em evidência. O nome civil, se a pessoa não conseguiu retificar esse nome para o nome com o qual ela se identifica, ou não quis retificar, porque ainda existe uma série de barreiras para que as pessoas consigam retificar o nome delas. O preço, são muitos documentos que cada um tem que ser em um lugar diferente. Coisas judiciais, etc. E, enfim, se a pessoa não conseguiu colocar o nome com o qual ela se identifica no documento dela e ela tem um nome social, ela tem o direito de que esse nome social seja o que ela seja chamada e seja o que esteja lá no prontuário dela. O primeiro nome que aparece tem que ser o nome social dela. Perfeito. Então, por exemplo, você chegar num leito de um paciente e ter o nome com o qual ele não se identifica ali para todo mundo ver, isso é um constrangimento para a pessoa, né? E às vezes a pessoa que tá, enfim, dando plantão, ela tá na correria, ela vê aquele nome, chama e nem vai reparar que ela tá cometendo uma violência contra a pessoa, né? Que tá ali. E então o que precisa ser feito é que os sistemas de informação dos serviços, né, dos hospitais, dos serviços de saúde, de todos os serviços que atendem o público. Não só de saúde, né? Que exista que as pessoas consertem isso, né? Que as pessoas coloquem, não sei, não entendo de programação, mas colocar o campo para que o nome social seja aquele que fique em evidência. E até por exemplo, questionários. Para você fazer a sua ficha de atendimento, precisa ter a opção qual é a sua identidade de gênero. Já vi alguns formulários em consultório médico. Sim, tem uns que já tem. Qual nome você quer ser chamado? Que é o nome social. Não apenas o nome, mas também você colocar na ficha que a pessoa, se a pessoa se identifica como uma pessoa cis ou uma pessoa trans, porque se isso não tiver presente, então essas pessoas não existem para o sistema de saúde. Então, por exemplo, uma mulher trans que tem próstata, às vezes ela não consegue marcar uma consulta num urologista porque ela não tem próstata. Teoricamente, né? Sendo uma mulher, para o sistema, ela não teria próstata. Ela tem. Então, ela está sendo impedida de ter um atendimento do qual ela precisa, porque o sistema não reconhece que pessoas como ela existem. Né? Esse é o grande cerne da questão, né? Esse é o seu trabalho, esse é a sua briga, né? A sua luta. E a nossa discussão é essa. Então, quando você teve essa situação na faculdade alguns anos atrás, você entendeu essa demanda e aí você entrou para esse núcleo. Isso. Você tinha me contado, né? Um núcleo de atendimento às pessoas trans. O nome na Santa Casa. Bela Santa Casa, grande faculdade. É o Núcleo de Pesquisa e Direitos Humanos da População LGBT, chama NUDES, o nome. NUDES. Pela professora Maria Amélia Veras, é a nossa professora orientadora. Eu fiz iniciação científica com ela sobre esse assunto, trabalhando com a relação médico-paciente com pessoas trans, mais especificamente mulheres trans e travestis vivendo com HIV. Enfim. Quando a gente vê mulher trans, homens trans,
travestis, isso para quando chega, porque você deu um exemplo que acho que é fundamental para a nossa conversa, uma mulher trans tendo necessidade de fazer uma consulta na sua próstata, certo? Quando no travesti acaba sendo a mesma coisa, só que tem preconceito um pouco maior? Esse estigma, ele flutua independente, ou é tudo Em relação tudo a igual? uma mulher trans e um travesti, por exemplo. Exato. Uma travesti. Ai, meu Uma sempre travesti. no feminino. Estamos aprendendo, exato. Boa. Uma travesti. Assim, eu acho que o estigma começa quando a gente começa a colocar um gênero em órgãos genitais. Então, por exemplo, a gente fala de a saúde da mulher. Nem todas as mulheres têm vagina, como nem todos os homens têm pênis. Nem todas as mulheres têm útero. E não tô falando nem de pessoas trans. Tem mulheres cis que tiveram que fazer esterectomia. Elas são menos mulheres porque elas não têm útero. Ou que nasceram sem útero. Exatamente. Então, acho que a gente precisa construir novas linguagens para que a gente consiga separar, né? Uma coisa é a atenção ao seu corpo. Isso não tem o corpo das pessoas, ele não tem o gênero. Um gênero é aquilo que, enfim, a gente constrói socialmente. São os papéis que a gente vai exercer, é a nossa forma de se relacionar com as pessoas, de interagir com o mundo. O olhar médico é outra coisa. O olhar médico é outra coisa. E todas as pessoas têm que ter acesso aos cuidados dos quais elas precisam com seus corpos. Inegável, né? Acho que ninguém que está nos assistindo poderia negar essa frase. Que todos merecem, precisam o mesmo atendimento de maneira respeitosa e da melhor oferta possível, com todas as ferramentas, recursos e tratamentos, sem dúvida. Isso acho que ninguém negaria. Tem cuidados específicos para homens trans, mulheres trans, travestis? Tem cuidados específicos? Boa pergunta. Assim, os cuidados específicos, eu acho que seriam mais os cuidados relacionados a procedimentos de afirmação de gênero e que não são tudo o que é uma parte da saúde de pessoas trans travestis. Volta. Procedimento. Explica isso que você acabou de falar a primeira vez. As diferenças são nos procedimentos de afirmação de gênero. É isso, eu esqueci. Eu não expliquei o que é afirmação de gênero. Isso aí. A afirmação de gênero é um conceito que... Procedimento de afirmação de gênero. Mas a afirmação de gênero... É uma coisa, sim, algum procedimento específico para isso. É o que você vai fazer para atingir isso. A afirmação de gênero eu tenho minha voz, daí... Eu nasci homem... A afirmação biológico. de gênero é o apoio social que você recebe... Social. É o apoio social que você recebe e que te... Enfim... A mulher... É o apoio toma social que você... Que te enquadra. Calma. Não, a afirmação Sim. de gênero não tem nada a ver com questões biológicas, com questões de... Então é um deixar ela conceito Sim. social. Tá. Certo. A afirmação de gênero é um conceito... é o apoio social que você recebe pela maneira como você se identifica, como você se vê no mundo. Então, pessoas cisgênero recebem afirmação de gênero o tempo todo, porque eu, como uma mulher cisgênero, recebo apoio social por me identificar como mulher e estar como mulher no mundo. Que tipo de apoio social, por exemplo? O apoio social de que se eu me vestir com um vestido, cabelo comprido, ninguém vai me agredir na rua por isso. Se eu for num ginecologista, ninguém vai questionar que eu preciso daquele cuidado. Né? Se eu falar para as pessoas que o meu nome é Isabela, ninguém vai questionar que o meu nome é Isabela. Tá. É como se fosse uma aceitação ou não? É uma aceitação, exatamente. É a aceitação, é o apoio social que você recebe pela maneira como você se enxerga, como você se identifica. Então é o respeito. Isso. E pessoas trans
não necessariamente vão receber esse apoio social. Especialmente porque a gente tem muitas histórias de pessoas que são expulsas de casa no momento em que se assumem como pessoas trans, são rechaçadas pelos amigos, pelas pessoas que, enfim, ela confiava e que acabam virando as costas. Então a pessoa perdeu essa afirmação de gênero do qual todos precisamos, né? Todos queremos ser bem tratados, todos queremos ser valorizados sim. como nós somos. E aí a gente tem pessoas que não necessariamente vão ter esse apoio social por serem quem são e que precisam muito disso, porque todos precisamos. Certo. E quando a pessoa não ter esse apoio e ser estigmatizada, ser hostilizada, isso pode, enfim, acabar colocando essas pessoas em trajetórias bastante arriscadas, né? A pessoa vai recorrer à prostituição, vai recorrer a subempregos, porque ela não consegue arranjar outro emprego pela maneira como ela é, pela maneira como ela é. Enfim, então, quando a gente fala em procedimentos de afirmação de gênero, a gente está falando em procedimentos que a pessoa vai fazer, que podem ser estéticos, pode ser hormonização, então, pode afirmação, ser... Agora passamos para os procedimentos. Isso, os procedimentos. Tá, procedimentos médicos. Tem diversos, não só médicos, né? Você conseguir colocar, fazer o seu nome social ser respeitado, isso também é um procedimento de afirmação de gênero. Você conseguir mudar o nome no documento, se você quiser. Também é afirmação de gênero. O que eu estava falando? E procedimentos estéticos, hormonais para afirmação de gênero. Procedimentos para afirmação de gênero. Isso, todos esses procedimentos vão ter o intuito de ajudar a pessoa a conseguir essa aceitação social, né? Eu acho que uma pessoa... Vamos pensar em uma cirurgia plástica comum, sei lá, uma rinoplastia. Tem pessoas que decidem fazer uma rinoplastia porque a pessoa foi, sei lá, ridicularizada a vida toda porque teve o nariz grande. Mas se a pessoa não tivesse sido ridicularizada a vida toda por causa do nariz grande dela, será que ela sentiria a necessidade de fazer um procedimento estético para mudar isso? Então fica a dúvida. Uhum. E esses procedimentos de afirmação de gênero no campo médico, eles... podem englobar vários aspectos, né? A gente tem pessoas que fazem hormonização para conseguirem ter um ambiente hormonal de acordo com a identidade de gênero. Explica também a harmonização para quem está ouvindo entender, porque às vezes para um profissional de saúde é básico, mas para quem está nos ouvindo não tem a menor ideia que não é harmonização, né? Não é harmonização. Eu tinha pensado harmonização ou hormonização, mas... Não. Tenta ver aqui. Hormonização. Isso. Que vem de hormônio, exato. Né? Isso. Bom, as pessoas do gênero masculino e feminino têm hormônios seus corpos, né? Todo mundo tem hormônios. Femininos ou masculinos. Femininos e masculinos, né? Todo mundo tem os dois. Exato, aí são as doses, né? Todo mundo tem os dois, a diferença são as doses, exatamente. Mulher também tem testosterona. Mulher também tem testosterona, homem também tem estrógeno. Só que é mais baixinho, obviamente. Exatamente. Esse equilíbrio. E o objetivo da hormonização para pessoas trans é que o ambiente hormonal que é o objetivo do tratamento, seja aquele correspondente com a identidade de gênero que essa pessoa se identifica. Então, por exemplo, para uma mulher trans, o objetivo da terapia de hormonização seria suprimir a produção de testosterona e repor estrógeno. Deixa eu interromper uma coisa, daí isso é totalmente legal.
Isso é legal. Juridicamente. A partir dos, se não me engano, pelo SUS, a partir dos 18 anos, uma pessoa que se identifica como uma pessoa trans e que queira fazer hormonização tem esse direito. Seja homem trans ou mulher trans. Pelo CRM, a partir dos 16 anos. Peraí, só ver se eu entendi isso. Sim. O uso de esteroide anabolizante, seja de hormônio masculino ou de hormônio feminino, é autorizado pelo governo. Não é anabolizante. Hormônio, perdão. Não é anabolizante. Mas faz um efeito anabolizante, o hormônio. Mas é que os hormônios que a gente trabalha na terapia de hormonização, primeiro que a gente não está fazendo doses suprafisiológicas. O objetivo é que a dose seja a mesma fisiológica para a identidade de gênero daquela pessoa. Por exemplo, se a mulher trans, então... Não, ao contrário. O homem trans, então, ele tem uma testosterona de 50 a 40. Você vai fazer nessa questão dessa hormonização, essa testosterona naquele homem trans chegar aos níveis fisiológicos do homem, 700, 800, mas não vai passar a barreira superior da normalidade, é isso? Isso, exatamente. Só fazer um parênteses. Só que se o corpo da mulher foi preparado, da mulher biológica, foi preparada para ter uma testosterona de 40. Menos até. 30, 40. Aí vai passar de 30, 40 para 500. Eu penso em 700, não sei. Para quanto? Então, não existe, na verdade, digamos assim, um mínimo. Existe um mínimo que a gente tem que atingir, mas não existe um máximo. O mínimo seria aquele para conseguir os efeitos desejados. Qual seria o mínimo para os efeitos desejados? Eu vou ter que pesquisar. Não, quais são? Eu vou ter que pesquisar. Tudo bem, perfeito. Mas quais são os efeitos desejados? Vamos explicar assim para todo mundo entender. Por exemplo, então um homem trans, né? Tammy Gretchen, por exemplo. Os efeitos desejados por uma hormonização para o homem trans seria, por exemplo, o engrossamento da voz, pelos faciais, enfim, pelos no corpo, aumento de massa muscular. Isso seriam efeitos desejados. Então a gente vai, quem fizer, o médico que vai prescrever essa hormonização, vai meio que tateando até ele conseguir esse objetivo clínico dessa situação da barba, do pelo no peito, da força, e tem que manter também esse nível, né? Isso que eu ia perguntar, é uma aplicação ou é recorrente? Não. Então, na hormonização dos homens trans são injeções trimestrais. Que eles fazem. O que eu conheço mais, que na Santa Casa a gente tem o ambulatório de pessoas trans. O que a gente utilizava mais era um decanato de testosterona, que a gente fazia aplicações trimestrais. Isso até não tem fim, né? Vai continuar usando até a pessoa para manter o nível enquanto se enxergar nesse gênero, né? Isso, e aí a depender de enquanto a pessoa quiser, né? Porque às vezes ela não vai achar que não precisa mais, ou eventualmente, por exemplo, homens trans que têm útero, eles podem engravidar. Durante a gestação você não pode usar a testosterona. Claro. Né? Então... Por que durante a gestação não pode usar a testosterona? Porque isso poderia afetar afetar o embrião. Né, poderia causar alterações na formação do bebê. Então, homens trans, durante a gestação ou no período pré-gestação, suspendem o uso de hormônio. Bom, Isso. também isso é uma coisa, hormonização. Mais algum procedimento dessa afirmação, além da hormonização, da parte, de procedimento de saúde mesmo? Sim, existem os procedimentos estéticos, né? Então, existem cirurgias que têm o objetivo de fazer uma feminilização dos traços da face, porque os traços masculinos e femininos da face, eles
são um pouco diferentes. Então, existem cirurgias, por exemplo, para mulheres trans que acabam suavizando um pouco os traços, cirurgias para afinar a voz. Isso tudo tem cobertura para o SUS? Isso tudo tem cobertura pelo SUS. E no privado? No privado, creio que também tenha... Você sabe, mas você que é mais da área? Não sei. Dúvidas. Não sei. Mas no SUS tem cobertura para tudo isso? Sim. É que tudo que a gente trabalha na medicina é questão de risco-benefício, né? Claro, a gente sempre claro. tem que pensar no risco-benefício. Então, quando a gente fala de, por exemplo, hormonização, que eu acho que é uma das das questões mais polêmicas, as pessoas ficam falando do risco de fazer a hormonização. Só que qual que é o risco de não se fazer a hormonização para uma pessoa que está em um sofrimento extremo? Sim, psíquico, de social, fora, violência. Então, entende-se, hoje em dia, nos países que têm uma legislação mais inclusiva e que apoia a afirmação de gênero, que o risco de você não fazer esse tipo de procedimento pode ser maior do que mais deletério do que pode fazer. ser mais deletério do que você fazer para uma pessoa que esteja pedindo por isso, né? E também todos esses outros procedimentos, como você falou, cirúrgicos, são todos legais também do questão do Sim. ponto de vista judicial. E Sim. também são cobertos pelo SUS. Sim. Tá, depois a gente tem uma verificada para responder se cobre ou não no privado. E aí, assim, ainda existe uma série de barreiras, né, para se conseguir acessar isso, porque existe a necessidade de fazer acompanhamento psicológico. Inclusive, essa é uma questão que eu queria muito abordar, né, a parte psicológica. Você é convidada, você é que manda aqui. Certo? Quando a gente fala, isso é o cuidado psicológico, quando a gente fala de atenção a pessoas trans, ele pode ser usado como mais uma forma de violência. Se a gente usar esse apoio psicológico, né, a pessoa tem que fazer um acompanhamento com um profissional de saúde mental, se o objetivo desse tratamento for definir a identidade de gênero da pessoa. O apoio psicológico nunca pode ser com o objetivo de tentar definir qual que é a identidade de gênero da pessoa. Se a pessoa afirmou que ela é trans, você vai acreditar nela. Senão o profissional fugiria também da ética da profissão, né? Mas, infelizmente, é o que acontece Estão muito. Impondo o que deve ser para o paciente? A pessoa... O certo e errado. Tipo, não é que as ou pessoas... contestar aquilo que ele já... Ele fica tipo, você tem certeza que você é trans? E, no fim, o que acaba acontecendo é que muitas pessoas acabam construindo um roteiro já pronto, porque as pessoas falam, né, umas com as outras. Então, quem passou por dificuldades vai falar pros amigos, pras amigas, tipo, é assim que você tem que responder pra conseguir... Mas eu acho... aí... Uma fala, acredito, não sou profissional da área, que numa abordagem... Não é por enquanto, né? Daqui a alguns anos será também. Mas não tenho competência alguma na colocação, na fala ou no julgamento. Isso é uma opinião. No profissional da saúde, claro que gabaritado, com estudo, esse trato do homem trans ou da mulher trans, e não pura e simplesmente receber e já fazer um encaminhamento ou ok, chancelar, mas todos nós é interessante nos questionarmos quase todo instante sobre nossa vida, sobre nós mesmos, sobre nossa direção. Isso não é um divisor, não é uma linha bem tênue do profissional de saúde. Então, se simplesmente a gente pegar e abordar, falar de uma fala bem generalista, falar os profissionais de saúde estão fazendo dessa maneira, tal, mas também não pode anular a profissão. Não, Psiquiatras ou psicólogos ou terapeutas. Tipo, você tá tentando não encaixotar a conversa, né?
Não é isso que eu disse. O que eu estava falando na questão de saúde mental é que eu acho que o principal objetivo de um acompanhamento de saúde mental para uma pessoa que esteja em sofrimento por questões de identidade de gênero, não é você definir o que é a pessoa, e sim você adequar as expectativas dela do que é possível fazer. Né? Porque tem pessoas que, quando a gente fala em procedimentos de afirmação de gênero, o objetivo é você conseguir a aceitação, o apoio social. E tem pessoas que apostam todas as suas fichas nesses procedimentos para conseguir esse apoio, essa aceitação, e que... Só que também é um procedimento irreversível, alguns deles. E se amanhã depois essa pessoa falar, quero voltar atrás, qual foi o trabalho do terapeuta nessa... Qual a responsabilidade dele? É um assunto demorado e longo, mas aqui é justamente trazer essa provocação. Assim, eu acho que, logicamente, que existem pessoas que podem querer voltar atrás, mas essa não é, de forma alguma, a maioria das pessoas que passam por essas questões. Porque para a pessoa verbalizar que ela é uma pessoa trans, já passou por um várias fases. Já passou por um longo caminho. A terapia foi feita lá atrás para poder conseguir falar isso. Né, não só a terapia, né, para a pessoa conseguir para a pessoa conseguir falar para a família, para conseguir falar para o mundo, sim, que ela é uma pessoa trans, para ela mesma, foi um longo caminho que a pessoa passou ao longo da vida inteira dela, né? Então, eu acho que dificilmente essa é uma decisão que a pessoa toma no calor do momento de, quero fazer um procedimento X. Né? E acho que a questão dos profissionais de saúde mental nesse cuidado é adequar as expectativas para falar para a pessoa. Foi decidido. Entendido e compreendido. A fala lá atrás eu tinha entendido que era um processo meio que inicial. Mas não. Já foi trabalhado e aí o acompanhamento desse procedimento. Então, é que tem alguns procedimentos que requerem, outros que não requerem, né? A hormonização, acho que é um procedimento que não requer acompanhamento psicológico anterior. Precisa de um aval de um endocrinologista falando que a pessoa não tem nenhum risco, que ela não pode tomar hormônio, né? Mas acho que não precisa ter, para procedimentos cirúrgicos, se não me engano, você precisa ter um acompanhamento de pelo menos 2 anos para conseguir fazer. Mas o meu ponto aqui é que o acompanhamento psicológico tem que ter um objetivo no sentido de... desculpa. O acompanhamento psicológico tem que ter um objetivo não de dizer o que as pessoas são ou não são, mas sim de conseguir adequar as expectativas da pessoa no sentido de vamos fazer o procedimento, mas vamos fazer sabendo quais são as limitações que a gente tem, né? Não é o procedimento que vai fazer com que você nunca mais sofra preconceito, porque isso é uma ilusão. Sim. Você não vai fazer o procedimento e deixar de sofrer preconceito amanhã, não vai apagar toda a história que você já teve com o procedimento, né? Então é uma questão mais no sentido de... acompanhamento pós-decisão, sim. Eu tinha entendido uma fala diferente. Eu acho que da mesma forma como qualquer outro procedimento estético, isso, né? Para exatamente. Todos os procedimentos estéticos, a pessoa vai se olhar no espelho e vai ver uma pessoa diferente. E às vezes ela estava achando que, enfim, a vida dela ia mudar com o procedimento estético e não vai acontecer. E tem isso, vezes né? que não precisa também do acompanhamento psicológico. Tem vezes que não precisa. Mas a maioria das vezes precisa, você... Mas tem algum protocolo para fazer isso? Precisa de tanto tempo? Foi citado, né? Parece que a cirurgia plástica precisa de 2 anos, mas protocolo do SUS fala para fazer esse procedimento. Até a última vez que eu li sobre era 2 anos. Eu não sei se eles estão tentando diminuir essas barreiras, porque isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, é que se a gente colocar muitas barreiras, as pessoas vão procurar outras formas de... alternativas perigosas. Outras alternativas perigosas, né? Então existe... porque tudo isso que nós estamos falando são alternativas legais e seguras, né? Com todo o apoio de uma equipe médica, uma equipe
de psicólogo, de enfermagem, de estrutura de hospital, clínica, etc, né? Mas tem muita gente que também tem isso que você falou agora, que procura outros meios, aí complica bem. Né, então, por exemplo, a questão da hormonização. Se a pessoa sentir dificuldade de procurar a hormonização pela via com a cuidado de um profissional de saúde, ela vai arranjar, sei lá, tem gente que usa pílula anticoncepcional como forma de hormonização. Uma mulher trans, por exemplo. Só que as doses são doses diferentes, Claro. o tipo de hormônio é diferente, que o tipo de hormônio que tem na maioria das pílulas anticoncepcionais é um tipo que aumenta risco cardiovascular e de trombose, que não é o mesmo que é usado numa hormonização com acompanhamento de um profissional de saúde. Tá. Tem pessoas que vão procurar bombadeira para fazer silicone com silicone industrial, para, enfim, fazer peito, aumentar o quadril. E todos esses procedimentos acabam apresentando muitos riscos para a pessoa, porque são materiais que não foram feitos para uso em pessoas, que não tem aquele, né, o silicone industrial. O silicone, quando a gente usa para fazer prótese, ele tem uma capa que, se você tiver algum problema, você consegue tirar o produto inteiro, né? Claro. E no silicone industrial isso não acontece. O silicone vai ficar ele vai ficar solto. Isso. E aí, quando você for tirar, vai ser não tem como você tirar tudo. E você falou também agora há pouco, né, Isabela, que o procedimento cirúrgico, ele precisa de 2 anos até ele ser aprovado, né? É isso? Para até acontecer na prática. É isso? Por enquanto. Quando você leu. E a hormonização? Se não me engano, a hormonização não precisa desse acompanhamento de 2 anos. Mas tem que também ter um prazo antes. Né, eu acho que não. Você precisa ter uma consulta com um endocrinologista falando que a pessoa não tem riscos, que ela pode receber a hormonização, mas eu acredito que questão de acompanhamento psicológico para hormonização não precisa, até porque é um procedimento que ele é reversível, né? Sim, verdade. E a do SUS é 18 anos a idade mínima, você tinha falado, né? Isso. Você falou outra idade sem ser no SUS? 16 anos. 16 anos, se um médico quiser no privado fazer uma hormonização, por exemplo. 16 anos com consentimento dos pais? Sem consentimento? Tem história da emancipação, né? Quero no viés mais jurídico, né? Aí você me pegou. Sim, não vou bem, saber responder. Bem. Acredito que sim, né? Porque é menor de idade ainda. Inclusive, falando sobre essa questão de menores de idade que se identificam como pessoas trans, a gente tem um ambulatório no HC que, inclusive, está sofrendo ameaças de fechamento. Está, inclusive, tendo uma tramitação na LESP para ele ser fechado, porque existe uma série de fake news que, enfim, estava acontecendo e que estava achando que estava usando as crianças de cobaias para fazerem hormonização. E o que é feito lá não é isso. Não, uma instituição séria. É uma instituição séria. E, enfim, eu queria trazer essa questão para, enfim, conscientizar as pessoas, explicar um pouco sobre o que é feito quando uma pessoa menor de idade que se considera uma pessoa trans. Qual a menor idade que você já viu na sua prática de alguma que se identificava com essa identidade de gênero, ao contrário do que ela biologicamente nasceu? Bom, na minha prática, eu não tenho muita prática com isso, mas das minhas leituras... Não, mas você está nos trazendo excelentes informações. A nossa identidade de gênero, ela começa a ser construída aproximadamente com uns 3, 4 anos. Então, é nessa época que uma pessoa já pode se identificar com um gênero diferente daquele que ela é designada. Existem relatos de famílias que têm crianças trans que já com essa idade começam a se identificar. Mas a experiência trans não é uma única experiência, né? Existem várias pessoas com trajetórias muito diferentes. Então,
pessoas tão jovens já podem se considerar pessoas trans, ou pessoas, muitas vezes o que acontece é quando a puberdade começa e que, porque quando a gente é criança a gente tem o mesmo corpo praticamente, né? Sim. Meninos e meninas não tem grandes diferenças, e aí com a puberdade a pessoa começa a ver mudanças acontecendo em seu corpo que podem ser muito angustiantes, né? Se a pessoa começa a se identificar, apresentar o que é o termo que a gente chama de disforia de gênero, né? Que é a pessoa se sentir desconfortável com o próprio gênero corpo, que né? ela costumava ter. E o que é importante quando a gente trabalha com pessoas trans que são menores de idade, primeiro acolher a família, né? Falar que não é a culpa de ninguém, que isso é apenas uma variação da normalidade. As pessoas trans, elas não começaram a existir agora, elas sempre existiram. Existem exemplos de várias culturas, né? A população indígena dos Estados Unidos existe a identidade Two-Spirit, que são as pessoas trans que já existiam há milhares de anos lá. Na Índia também existem identidades trans. E, enfim, o que é importante é falar que isso é uma variação da normalidade, acolher a família e não querer colocar o carro na frente dos bois, né? Deixar a criança se descobrindo, né? Mas não é comum, mas o que mais acontece a partir de 18 anos, 20 anos, não procedimentos, mas sim a identificação. Acho que não é exatamente que é o mais comum, é porque antes disso, né, as pessoas elas moram com seus pais, os pais já têm todas as expectativas, né? Quando a gente pensa que vai ter filho, né? Quando a notícia de que a pessoa ficou grávida, os pais eles já começam a construir várias expectativas sobre quem vai ser aquela criança, né? Ele já começa, agora tá na moda, o chá de revelação. A pessoa já começa a construir um ser humano que não existe, né? Que tá na imaginação dele só. Que... Eu esqueci o que eu tava falando. Da idade, da família que decide, a hora que ele vai ter a sua manifestação concretizada. Né, que você estava falando. Eu acho que Você falou que a família no começo deve dar uma tolhida nessa decisão e o momento a família acaba tendo que aceitar. É mais ou menos isso. Eu acho que as pessoas acabam... É claro que existem trajetórias muito diferentes, né? Por exemplo, a Laerte só se assumiu depois com muita idade, né? Então, é uma experiência que é diversa para... Não existe um modelo único de pessoa trans, né? Como não existe um modelo único de ninguém, né? Todas as pessoas são únicas, têm as suas trajetórias. Laerte foi com mais de 50 anos, imagina. Então já bem... Quem? Laerte. A Laerte, a cartunista. Não me recordo. Uma cartunista famosa. Ela cartunista, falei muito certo? boa, recomendo. É uma cartunista. Que fazia vários cartoons assim em alguns jornais. Eu acho que ela faz muito na Folha de São Paulo. Já devo ter visto, mas não lembro o nome. Mas, enfim... acho que o mais importante é acolher a criança, acolher a família e... ver como é que a pessoa vai se identificando. E o que... Agora eu vou explicar, né? O que é de fato feito no HC, que não é... não é cobaia, né? Que eles colocaram essa fake news porque isso ainda é feito em caráter de pesquisa no HC, porque ainda não existe uma legislação aprovando isso. Então, a única maneira como essas pessoas conseguem ter acesso a esse tratamento é pela via da pesquisa, porque ainda isso não está protocolado no Ministério da Saúde. Mas existem outros países em que isso já é uma prática rotineira. E o que é feito é que eles aplicam
o análogo de GNRH, né, que é o mesmo tratamento que se faz para, por exemplo, crianças que têm puberdade precoce. Isso já é um tratamento que é feito em crianças que têm puberdade precoce para frear um pouco a puberdade, para a pessoa poder crescer. E no caso de pessoas trans, o objetivo é frear um pouco a puberdade para que a pessoa não precise passar pela angústia que ela está sentindo. Sim. E aí o que seria o objetivo seria atrasar essa puberdade até a criança fazer 16 ou 18 anos, né, a depender se a pessoa vai fazer isso no serviço público ou privado, para conseguir iniciar a hormonização sem ter desenvolvido os caracteres sexuais secundários do gênero que ela não se identifica, né? E se a pessoa decidir que ela quer parar o uso do análogo de GNRH, decidir que ela não é uma pessoa trans e que ela quer continuar a puberdade como quando seria... Você diz ela, é a família dela. Não, ela, a criança, né? Porque acho que isso é uma decisão compartilhada da criança com a família. Que, afinal de contas, é a criança que está sofrendo com isso, a família está recebendo o apoio do profissional, mas o paciente é a criança, no Mas a família tem que dar algum consentimento? Bom, tem que assinar. Tem que assinar. Sendo menor de idade, eu acho que a família precisa consentir. E aí, se a criança não quiser mais, a puberdade vai acontecer da forma como ela iria acontecer normalmente. A criança não vai ter nenhum prejuízo por ter atrasado a puberdade um pouco. É só um atraso, né? Então esse é o trabalho que se faz no HC. Esse é o trabalho. E, enfim, eu tô falando isso para conscientizar as pessoas, para elas, enfim, buscarem esse assunto, porque se esse ambulatório de fato fechar, vai ser bastante difícil na situação de muitas famílias que são atendidas por esse ambulatório. Mas você acha que tá em vias desse? Você falou que tem um risco, mas esse risco, todo risco calculado. Você acha que já tá meio extrapolado? Como é que aparece na mídia? Porque isso é muito importante, como aparece na mídia, né? Esperemos que não feche, né? Conscientização, respeito e vamos que vamos. Moisés, aprendeu bastante. Aprendi muita coisa, obrigado, cara. Aprendi também, eu acho que foi um dos podcasts que eu mais aprendi, para falar a verdade, um assunto que é bastante ainda, para quem, sobretudo, é de outra geração, né? Bastante novo, né? Complexo. E obrigado por estar aqui conosco. Palavras finais, mensagem final de uma pessoa que viveu esse ambiente, pretende também continuar um pouquinho trabalhando com isso, claro. Como médica, como médico a gente tem esse desafio de atender todo mundo, né? A gente tem essa habilidade, tem que ter esse talento para atender o sofrimento, a dor de todos, curar quem for possível, mas atender a todos. Deixa uma mensagem pra gente. Bom, a mensagem que eu queria deixar era mais falando sobre lugar de fala, né? Eu tô aqui como uma pessoa cisgênero, eu não sou uma pessoa trans, então eu não sei em primeira mão o que é ser, qual é a experiência de ser uma pessoa trans. Então, enfim, primeira coisa que eu queria dizer é... enfim, todos podemos conversar sobre todos os assuntos, mas a gente tem que ter consciência das nossas limitações, né? E, enfim, acho que o mais importante quando a gente fala sobre saúde para populações marginalizadas é que a saúde, ela é inerentemente política, porque a partir do momento em que a gente exclui grupos sociais do acesso à saúde, a gente está, como sociedade, falando que a vida dessas pessoas vale menos. E isso não pode acontecer, especialmente em uma sociedade como o Brasil, em cuja Constituição existe o reconhecimento de que a saúde é um direito de todos, inalienável. Então, todos têm que ter acesso. Então, enfim, é isso que eu queria deixar. Muito bem. Doutora Isabela Amarante, sorte dos pacientes que a tem como médica. Obrigado você, Moisés. Espero que todos nós tenhamos aprendido.
Continue nos seguindo, se inscreva no canal para que a gente possa continuar levando a você informação de qualidade. Compartilhe, espalhe saúde. Obrigado a todos mais uma vez. Até o próximo episódio.